Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro. Nesta terça-feira, dia 16 de julho. Eu hoje, não sei se eu vou articular bem, arranquei um dente, fiz um enxerto, botei um parafuso para implante, está tudo costurado, mas a gente vai resistindo. Mas num dia como hoje foi pior que arrancar um dente no Maracanã. 1950, 16 de julho, 2-1 para o Uruguai, na final da Copa do Mundo. E o Brasil, o Maracanã encheu, né? 200 mil pessoas naquela época, crente de que nós seríamos, pela primeira vez, campeões mundiais. Tivemos que esperar até 1958. Gente, e hoje está fazendo 123 anos que o rádio foi inventado, o uso dele mesmo, por um brasileiro. Brasileiro de Porto Alegre, gaúcho. A primeira transmissão dele no dia 16 de julho foi lá do Colégio São Caetano, foi lá em São Paulo. Colégio Santana, até a Ponte das Bandeiras, 4 quilômetros, sem fio. Ele mandou cantar o hino nacional, foi o que se ouviu. O hino nacional foi ouvido 4 quilômetros adiante. Transmissão por rádio. 1899. No mesmo ano em que o italiano Guglielmo Marconi transmitiu sinais de telégrafo pelo Canal da Mancha, também sem fio. Aí o Zé Aldo me perguntou na Guaíba hoje de manhã, né? Quem foi que inventou o rádio? Eu disse, Marconi. E não era. Foi Landel de Moura. Também estava pesquisando isso, como é mesmo o nome dele? O Tesla, que é um sérvio croata, que deu nome ao carro agora do Elon Musk. Bom, vamos em frente. Vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto, presidente Lula em mais uma entrevista, mais um dólar subindo. Foi para a TV Record. Aí ele disse que essa história de cumprir metas, pode, se tiver uma coisa mais importante, a meta fica para trás. Aí o dólar já subiu. Mas isso eu acho que não foi mais grave. O mais grave, ele disse, fala em medida provisória para regulamentar as redes sociais. E justificou dizendo que tem que cobrar imposto das plataformas estrangeiras que estão aqui no Brasil ganhando dinheiro. Olha só que grave essa denúncia. Ganhando dinheiro com a disseminação do ódio. A Bárbara, do Te Atualizei, deu só uma olhadinha na rede social e fez um elenco de disseminação do ódio, e a gente fica sabendo quem dissemina o ódio. Né? Mas disse mais. Ele disse que é para resguardar a democracia, esse é a grande desculpa para resguardar a pátria, resguardar a democracia dos ditadores. Né? A democracia não precisa ser resguardada por alguém, a democracia é de todos, é o poder do povo. Proteger o povo do povo, né? Não tem como. E mais, e agora é o ponto, resguardar a democracia e a diversidade que está correndo risco. Olha só, Dr. Freud explica isso. Ele sabe que o monopólio está correndo risco. Então ele fala o contrário. A diversidade não está correndo risco. O monopólio está correndo risco por causa da diversidade da rede social. Porque todo mundo tem voz. A voz das pessoas não está mais limitada a alguns metros de distância. A voz das pessoas agora não tem limite, graças às redes sociais. E com isso o monopólio da informação para fazer a sua cabeça está sob risco, esse sim. E o presidente fala em a diversidade que está correndo risco.
Muito bem. Vamos em frente. Tem um outro assunto aí que eu vi no Migalhas, eles preservando duas advogadas, tendo uma atitude ética, e não entraram nesse assunto aí da liberação, da gravação, do Ramagem, de uma conversa de Bolsonaro com Ramagem, com as duas advogadas, com o general Heleno, para defender o filho de Bolsonaro, o Flávio. Gente, aí o Migalhas explicou. São duas advogadas discutindo a estratégia de defesa com pessoas que estão envolvidas, a família do presidente da República. Não há segurança para os familiares do presidente da República, para os filhos, por serem filhos do presidente. Então, é uma coisa que atinge o presidente. Inclusive, querem atingir os filhos para atingir o presidente, né? E aí a desconfiança era que houvesse auditores fiscais numa conspiração e tal para prejudicar o Flávio Bolsonaro. Só que dessa reunião não aconteceu nada. Elas entraram com um habeas corpus e conseguiram. É outra coisa. Foi em outro departamento. Não foi advocacia administrativa ou alguma coisa que foi feita lá. Cala a boca desses dois auditores, pelo menos é o que se sabe até agora, né? Só para ficar o registro, porque estão fazendo uma barulheira, né, com isso aí. Outra questão, né, também é justiça. Estão mobilizando o Ministério Público e tal para tirar na justiça, obrigar a União a não constar mais na carteira de identidade o sexo. Gente, o Darwin devia estar vivo para explicar a evolução das espécies. Elas agora não têm mais sexo, né? Será que foi lá na viagem dele pela costa brasileira, contornando o continente? Que coisa incrível. Então não existe mais macho e fêmea no reino animal, né? Basicamente no Homo sapiens. Estão misturando as coisas, estão misturando biologia com tendências, preferências, que são outra coisa, que não tem a ver com a biologia. Isso não altera a biologia da pessoa. Não tem como, né? São essas... ou a pessoa é macho ou é fêmea. Isso é biologia, né? Bom, outra coisa da justiça, eu li uma carta de um concunhado do delegado que está preso num presídio federal aqui em Brasília, delegado Rivaldo Barbosa, envolvido no assassinato da vereadora Marielle. Ela fez uma carta para a irmã da vereadora, que é ministra. Ele fez a carta ao concunhado, mostrando quem é o Rivaldo Barbosa. Me pareceu uma carta convincente. Eu até acho que é bom para a gente pensar a respeito e para as investigações se aprofundarem a respeito do envolvimento dele. Não estou dizendo que é inocente, mas muito menos culpado. Apenas chamando a atenção para o que contém essa carta, né? A prisão dele, segundo a carta, veio da delação de Rony Lessa. E, pois é, gente, veja só. Dia 28 vai ter eleição na Venezuela. Como será, hein? Enquanto isso, 200 tanques blindados russos estão ameaçando a Guiana. Estão lá na zona de fronteira. O Brasil está alerta lá na fronteira, levou alguns mísseis anticarro, levou alguns blindados. E agora a gente fica sabendo que um KC-390, aquele aviãozão de carga da Embraer, trouxe de Israel, de Tel Aviv,
mísseis, 100 mísseis Spike. Spike é espinho, né? Feitos por Israel e comprados pelo exército brasileiro. Israel entregou, embora Lula esteja falando mal de Israel, tomando partido, né? Ele diz que é dos palestinos, mas quem dominou os palestinos foi o Hamas, né? E tem mais, né? Tem os veículos blindados leves, bem leves, aliás, são jipões, feitos pela italiana Iveco. O Brasil comprou 1 bilhão e 400 milhões em 420 dessas viaturas leves, blindadas, que podem portar uma metralhadora pesada em cima. A gente não pode ser surpreendido pela ambição de conquistas territoriais de Maduro, né? Tem fins eleitorais também, ou fins eleitoreiros. Ele não cumpriu a ameaça, porque se cumprisse, ele perderia essa barganha, né? Mas a ameaça está lá. E a gente não pode ficar esperando para ser surpreendido. De Brasília, Alexandre Garcia.